Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aqui as resoluções dos exercícios da seção 2.2, vamos falar agora do exercício 21, que é fazer a conjectura do limite da função e elevado a x menos 1 menos x dividido por x ao quadrado, quando x tende a zero. Aí ele deu aqui 5 aproximações aqui pela direita e 5 pela esquerda. Então, a função em questão é essa aqui, né? F de x e elevado a x, menos 1 menos x dividido por x ao quadrado. E a função não está definida para x igual a zero. Mas como a gente viu, para calcular o limite, né, quando x tende a zero, não precisa estar definido em x igual a zero. Então, a gente pega uma aproximação, aqui ele deu apenas 5 opções aí, né, de aproximação pela direita e pela esquerda, é o que a gente vai fazer. Então aqui, por exemplo, a gente quer saber o comportamento da função aqui na vizinhança do zero, e aí vamos começar aqui à direita com 1, então o 1, depois vai aproximar aqui para 0,5, aproximar de zero, né? Depois aproximar mais ainda para 0,1, 0,1, e assim por diante, né? Vai fazer a aproximação depois aqui para 0,05 e depois para 0,01. São apenas 5 números para a gente saber aí qual é a tendência da função f e tentar chegar em alguma conjectura. Analogamente, né, depois aqui faz pela esquerda, então começa pelo menos 1, x igual a menos 1, depois aí pega o x igual a menos 0,5, depois menos 0,1, menos 0,1 e vai aproximando o x pela esquerda aqui de zero. Então, próximo a pegar menos 0,05 e depois menos 0,01. Então aqui o que a gente tem que fazer é preencher as duas tabelinhas, né? Dado o x, saber qual é o valor de f nesse x aqui, aqui nessa linha aqui, saber qual é o valor de f de 1, aqui o f de 0,5, aqui o f de 0,01, aqui o f de 0,05 e aqui o f de 0,001. E depois pela esquerda, né? Começando aqui com x igual a menos 1, saber qual é o f de menos 1, depois o f de menos 0,5, depois o f de menos 0,1, depois o f de menos 0,05 e depois o f de menos 0,0001. E aí, tentar chegar a uma conjectura com esses valores aí da tabela. Então, vamos usar a calculadora para descobrir aí, né, qual é o valor da f aplicado nesses números. Então, estamos aqui com a calculadora. Vamos, então, jogar a função, jogar os números aqui na função f. Então, vamos lá, começar aqui com o x igual a 1. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a parte de cima, né, e elevado a 1. Aqui, né, e elevado a 1, menos 1, menos 1, dividido por 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, então vai ficar apenas e elevado a 1, menos 1, menos 1. Então, fica e elevado a 1, menos 2. Então, aqui, vamos jogar aqui, né? E elevado a 1, coloca 1, e elevado a 1 é o próprio e, né? 2,71, alguma coisa, menos 2, eu vou obter o valor aí, 0,71, 82, 81, usando aí 6 casas decimais, então vamos colocar aqui 0,71, 82, 81, para o valor aí da função f em x igual a 1. Agora vamos fazer para x igual a meio, então vamos apagar isso aqui. Vamos abrir um parênteses aqui para fazer o cálculo da parte de cima, né? Então 0,5, 0,5 elevado a 0,5 menos 1 da fórmula, né? Menos o x. O x nosso é 0,5 aqui, né? Então menos 0,5. Vamos fechar o parênteses do lado de cima, dividido. Vamos abrir um parênteses no lado de baixo, dividido por x ao quadrado. O nosso x é 0,5. 0,5 ao quadrado
fecha parênteses, e igual. Dá 0,594885, usando apenas 6 casas decimais, né? Então, 0,594885. Então, para 0,5 está feita a conta, né? O F de 0,5 é 0,594885. Então, vamos para aproximar mais ainda do zero com 0,1. Então, no 0,1, vamos ver como que fica. Vamos abrir parênteses. 0,1 elevado a 0,1 menos 1 menos o x, que é 0,1. Então, menos 0,1. Fecha o parênteses de cima, dividido por, vamos abrir o parênteses de baixo, 0,1 ao quadrado, fecha o parênteses de cima, de baixo, né? E igual a 0,517091, usando apenas 6 casas decimais. Então, 0,517091, usando apenas 6 casas decimais. Então, agora vamos para o ponto 0,05. Então, vamos apagar aqui. Abre o parênteses de cima. 0,05 elevado a 0,05 menos 1 menos 0,05. 0,05. Fecha o parênteses de baixo, dividido por, abre o parênteses, fecha o parênteses de cima, né? Abre o parênteses de baixo, 0,05 ao quadrado. Então, 0,05 ao quadrado. Fecha o parênteses. E agora igual 0,50, 84, 38, usando apenas 6 casas decimais. Né? Então, 0,50, 84, 38. Agora vamos para o ponto 0,001. Então, vamos apagar aqui. Abre o parênteses de cima. Vamos colocar aqui o ponto 0,001 elevado a 0,001 menos 1 menos o x, que é 0,001. Fecha o parênteses de cima, dividido, vamos abrir um parênteses de baixo, 0,001 ao quadrado. Então, 0,001 ao quadrado. Fecha o parênteses de baixo e dá igual. Dá 0,50, 0,1, 66. Então, aqui, 0,50, 0,1, 66. Então, aqui, fazendo a aproximação aqui pela direita, o último número aqui, f de 0,001, deu 0,500166. Agora vamos fazer a aproximação pela esquerda, começando com o número menos 1. Aqui, né? Então vamos lá limpar aqui. Vamos abrir o parênteses de cima. Menos 1, vamos colocar aqui, menos 1. Aqui ele apareceu 0, menos 1. Vamos tirar o parênteses. Vamos colocar aqui menos 1. Aqui agora tem o resultado menos 1, né? E vamos colocar o e elevado a menos 1. E elevado a menos 1. Aí dá a fórmula aqui, né? Menos 1, depois menos x.
Ó, lembrando aqui que o x ele é negativo, ele é menos 1, então essa parte aqui vai ficar mais o valor aqui em absoluto, né? Então fica menos 1 mais, tem aqui valor absoluto, no primeiro caso aqui é 1. Então fica menos 1 mais 1 dá 0, dividido por menos 1 ao quadrado, que é 1. Então o número AF de menos 1 é E elevado a menos 1, que é esse valor aqui, né? Então fica aqui 0,367879, usando apenas 6 casas decimais. Agora vamos para o menos 0,5. Então vamos apagar aqui. Menos 0,5. Então, menos 0,5. E elevado a menos 0,5, que é esse valor aí. Menos 1. Menos 1. Menos 0,5, que dá mais. Mais 0,5. Igual, ó, esse é o resultado apenas da parte de cima, agora dividido por, vamos abrir um parênteses, dividir por 0,5 ao quadrado ou menos 0,5 ao quadrado é a mesma coisa. Então vamos dividir por 0,5 ao quadrado. Então 0,5 ao quadrado, fecha o parênteses de baixo e dá igual. Então o resultado aí deu 0,426122. Então aqui 0,42, 0,42, 6122. Agora vamos para o próximo ponto, que é o ponto menos 0,1. Vamos apagar aqui. Então, menos 0,1 igual, né, para obter o menos 0,1 elevado a menos 0,1 dá esse resultado aí. Menos 1 menos 0,1, então dá menos 1 mais 0,1. Vamos colocar aqui menos 1 mais 0,1. Igual, né, para obter o resultado do lado de cima, agora dividido pela parte de baixo, vamos abrir um parênteses, 0,1 ao quadrado, fecha o parênteses, dá igual. Então, em menos 0,1, o resultado deu aqui 0,48, 37, 41. Agora vamos para o número menos 0,05. Vamos apagar aqui. Então, menos 0,05 igual. Então, agora eu tenho menos 0,05. Vou elevar a E elevado a menos 0,5, desse resultado aí. Menos 1. Menos 1. Menos, com menos é mais, né? Mais 0,05. Agora vamos dar o igual para obter o resultado da parte de cima e dividir pela parte de baixo. Dividido por menos 0,05 ao quadrado, que é a mesma coisa que 0,05 ao quadrado. Vamos fechar o parênteses aqui. Dá igual. Então o resultado deu 0,491769. 0,49, 67, 69. Usando aí 6 casas decimais. Agora vamos para o último número, que é menos 0,001. Vamos apagar aqui, né? Menos 0,001 igual. Bom, agora eu tenho menos 0,001. Vou pegar esse número aqui e colocar na potência do E.
Então fica e elevado a menos 0,001, que é esse resultado aí, menos 1, menos com menos dá mais, 0,001, igual, para obter o resultado da parte de cima, dividido pelo resultado da parte de baixo, que é 0,001 ao quadrado. Vou fechar o parênteses aqui. Dá igual. Então, 0,499833. Então, aqui, 0,499833. Os 6 casas decimais. Então, esse aqui é o resultado aqui da aproximação pela direita e pela esquerda da função f de x com um x aí aplicado nessa tabela aqui. Então a gente observa aqui que tanto pela direita quanto pela esquerda a f de x vai aproximando aqui de 0,5. Então uma conjectura que a gente faz aqui, que podemos fazer, né? Conjectura é que o limite dessa função aí, né, quando o x tende a zero, da função e elevado a x menos 1 sobre x dividido por x ao quadrado é igual a 0,5. Porque, apesar que a gente já pegou apenas 5 pontos aqui, né, à direita do zero e 5 pontos à esquerda do zero, é muito pouco ponto, né, para a gente chegar a alguma conclusão, mas ambos os resultados estão aproximando aqui de 0,5. Então, a gente pode conjecturar, né, que o limite da função quando x tende a zero é 0,5. Mas isso não é uma prova, né? Isso é só uma conjectura, porque a gente tem infinitos pontos para averiguar, a gente não consegue averiguar isso numericamente, então a gente tem que fazer esse limite aqui algebricamente, que a gente vai ver aí nas próximas sessões como que faz. Então essa é a conjectura. Então, só para ver se essa conjectura está coerente, nós vamos agora olhar o gráfico da função para ver se realmente nas proximidades de zero o gráfico da função aí tem altura de 0,5. Então esse é o gráfico da função e elevado a x menos 1 menos x dividido por x ao quadrado. E apesar de não estar definido em zero, né, o gráfico aparece aqui como sendo definido em zero, mas é porque o computador pega valores tão próximos aqui de zero que acaba pensando aqui que nesse ponto aqui existe uma continuidade, né? Mas, de fato, não tem, né? Ela não é definida para x igual a zero, mas dá para ver aqui tanto pela esquerda quanto pela direita, o gráfico da função ele aproxima aqui da altura 0,5. Então a conjectura realmente ela é uma conjectura verdadeira, ou seja, a gente tem condições depois, né, futuramente, aí, calcular algebricamente que o limite dessa função aqui, quando o x tende a zero, é de fato 0,5. E pelo gráfico dá para ver que a conjectura ela é verdadeira. Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua os exercícios.